Você é um pessimista. Você fala aqui que o Kim não é candidato. Não, o Kim não será candidato à Prefeitura de São Paulo. Então como é que o União Brasil chama o Marçal pra ser vice de um não candidato? Me explica. Porque isso é aquele jogo de notinhas e notinhas pra imprensa, flerta pra cá, joga pra lá, que eles querem fazer. Tá dentro do jogo. Sabe quem tá lendo essa notícia? Não é o eleitor do Kim, é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O que tem na fatura dessa notícia? O que eles estão cobrando na fatura dessa notícia? Vocês entendem o pânico que uma notícia dessas gera pro atual prefeito? É um pânico. Pânico puro e simples, né? Ele não pode. Porque de fato, né? Vamos supor que o Kim é candidato e o Marçal é vice. Seria, assim, sem o Marçal já seria problemático. O ponto é o seguinte, primeiro, o Kim Kataguiri e Marçal é meio que água e óleo, né? Negócio é água e óleo. Eu duvido que o Kim sacrificaria o futuro dele em nome dessa associação. Ele não sacrificaria o futuro dele em nome dessa associação. Vamos combinar que assim, o Marçal já larga pior do que o Bolsonaro largava, em termos de red flags que você possa ter a respeito dele. Eu acho que uma pessoa hoje que, vamos dizer, cogita de maneira séria a figura do Pablo Marçal para administrar qualquer coisa, é uma figura que a pessoa já perdeu tudo. Porque o ato de cogitar essa figura como liderança de qualquer coisa, né, sequer é um ato de esperança, é um ato de uma burrice tremenda, né? Então, a gente vender o nosso futuro, vender a nossa coerência em nome de uma eleiçãozinha aqui, não tem sentido. Isso já precisa ser colocado. Mas pro partido, vocês precisam entender o negócio. O partido não se interessa por isso, porque esses partidos são cartórios, tá? Veja, eu vou explicar um mecanismo básico pra você que tá assistindo aqui na câmera 2, tá? E aí, né, entenda, vamos dizer, como funciona a lógica partidária. Não existe por parte dos partidos do Centrão um programa. Como não tem um programa, não existe um compromisso com uma determinada agenda. Eu vou até te falar qual é o compromisso, se existe um compromisso comum que tem entre eles. Eles querem que exista uma democracia relativa, mas democracia, porque o desenho político é feito através do sufrágio, do voto. Portanto, eles são estruturas políticas, né, máquinas políticas adaptadas através dos anos, tá, a essa prática de coletar votos, eleger pessoas. Só que as mudanças nas leis eleitorais, elas transformaram as eleições numa gincana. Então eu preciso falar, as eleições brasileiras são um processo democrático que endereça visões muito diferentes para atender a problemas brasileiros? Não. As eleições brasileiras são uma gincana. E aí, gincana é uma gincana. Como é que funciona a gincana? Quando você vai para a eleição de deputado, tá? E por isso que as eleições de deputados são as mais importantes. Para esses partidos são mais importantes do que a eleição de presidente, tá? Quando você vai para uma eleição de deputado, tá? Cada partido elege um conjunto de parlamentares. Então alguns vão eleger 20, outros 30, outros 70, alguns 100, tá? E aí um quinhão de dinheiro de um montante chamado fundo partidário, não estou falando fundo eleitoral, fundo partidário, é distribuído proporcionalmente a esses partidos. Eu vou explicar de maneira bem simples. Vamos supor que o fundo partidário seja de R$100, tá? R$100. E que você tenha que eleger 200 deputados ao todo, tá? Se um partido elege 100 deputados, tá? A grosso modo, ele vai levar metade do fundo partidário, porque ele elegeu metade dos deputados, ele fica com metade do fundo partidário, ou seja, ele leva R$100. Então qual é a regra do jogo? Quanto mais deputado eleito, mais dinheiro você ganha. E aí você reinveste o dinheiro como? Em lançar candidatos a prefeitos e tal, a governador, para você fazer duas coisas. A tal da máquina, que são vereadores e prefeitos que vão servir a esses deputados que mandam emendas para eles. E aí você fica num ciclo de dinheiro rodando entre eles. E talvez eleger um governador, por exemplo, tá? Que vai ter à disposição muito orçamento, obras, grana, que aí você pode ter a outra coisa bacana de fazer ali, que é roubar. Aí você pode roubar aqui e ali, tá? E aí você também interfere no governo federal, aí você pode pegar uma estatal, uma autarquia, um ministério, e você também pode roubar lá dentro, ou fazer tráfico de influência, e aí você brinca nesse jogo. Qual o tamanho da tua brincadeira, da tua relevância? O tamanho que você obtém na gincana, que acontece de 4 em 4 anos, que determina a quantidade de dinheiro e relevância que você tem.
A isso chamamos de democracia. Tá? Por que eu dei essa volta toda e eu vou chegar em Pablo Marçal? Porque um partido político não precisa ter um programa se o que interessa para ele é obter o maior número possível de deputados para obter o maior número possível de dinheiro. Então você pode apoiar um cara X no Amazonas, o Y em São Paulo, o Z no Rio, conquanto todos eles tragam voto. Sacaram? Entenderam isso? Se você entendeu isso, tá? Você entendeu o mecanismo geral. Estes partidos não têm estímulo algum, tá? Em ter programa, linha, em perder um voto em nome de uma ideia, porque eles não são defensores de ideia. Mas como não? Eles não têm um estatuto, o estatuto não é obrigado a ter um programa? Sim. Aí eles criam uma coisa mais genérica possível. Por isso que o Partido Progressista, o que é o Partido Progressista? Ele é progressista? Não, tanto que você fala com o cara do Partido Progressista, você acha que progressista é tipo um progresso material, você vai andar, sei lá, num trem voador. As pessoas entendem que progresso é isso, né? Aí o Partido União Brasil. Ah, nós queremos unir o Brasil. Qual é o programa? E o PL, que é o Partido Liberal? Ele é liberal? Qual tipo de liberalismo? Não tem nada. É apenas um amontoado de gente que participa de uma gincana. E como é que ficam as ideologias? Veja, a esquerda de verdade, tá, possui partidos políticos que são partidos na acepção do termo. Então o partido de esquerda tem um programa de esquerda, candidato de esquerda e topam perder votos e eleições caso isso fira seu programa. O PT é o caso maior deles, mas o PT é o que mais cede. Se você for pegar, por exemplo, um PSOL, se você for descendo para um PCO, para essas tranqueirinhas que tem ali, eles são bastante ideológicos. Eles são muito firmes ali. E existe toda uma lógica eleitoral, por isso que eles vivem de convencer as pessoas no programa deles. Por isso que eles têm intelectuais nas universidades, jornalistas, eles têm toda uma máquina. E por isso que eles não vão ter o Pablo Marçal lá, porque eles vão escolher assim, caras deles, que defendem a visão de mundo deles, artistas, figuras públicas que vão endossando a construção de... Então por isso que a esquerda é mais séria. E a direita? A direita, por isso que a gente fala do PL do Bolsonaro, a direita topa que o seu discurso seja instrumentalizado por um partido político como o PL, para que o Valdemar participe da gincana. Aí o Valdemar vai lá e participa da gincana, ganha dinheiro, tempo de TV, todas essas coisas. E aí ele em São Paulo, eu tô com o Nunes em São Paulo. Mas o Nunes não é a da Léo Áquila, né? O Lula... Sim, o Nunes é. O Nunes é da travesti que dá aula pra GCM e apoia a parada trans com criança. Tá. E o PL do Bolsonaro apoia ele sempre que o PL quer cargo. Porque é a gincana que eu descrevi. Então o Pablo Marçal tá nesse contexto da gincana. Se você for falar assim, eu vou ler a matéria aí. Né? Ah, o partido fala, ó, no fundo, o partido lógico que não quer lançar o Kim pra prefeito. Vocês têm, o partido não vai lançar o Kim pra prefeito. Mas o partido topa lançar o Marçal, que tá melhor nas pesquisas e tal. Não pelo próprio partido, mas ele topa fazer o vice do Marçal. Porque o jogo, no fundo, é sobre fazer o vice do Marçal. Claro, Marçal não tem nem prazo pra mudar de partido. Então o partido negocia com o Marçal como negociaria com qualquer outra coisa. Porque o que interessa é a gincana. Entenderam? Esse é o jogo. E aí você vai explicar qualquer absurdo dentro dessa lógica. Então toda vez que você vê um absurdo do centrão na política, lembra dessa lógica? Aí você vai encaixar o exemplo dentro dessa lógica. E vocês podem até me mandar ping e falar, como é que você encaixa isso nessa lógica? Você vai ver que tudo se encaixa nessa lógica. Inclusive na tua política municipal. As relações de força nas políticas municipais se dão mediante também os acordos que os vereadores e o prefeito têm com o seu respectivo ou os seus respectivos deputados. E aí você vai... Esse é o mecanismo que vai ser produzindo do topo para a base. Tá? Então, vamos lá ler a matéria? Cara, assim, ó, vamos ler a matéria. Ah, não tem nada, né? Bem notinha de rodapé. Então vamos lá. A proposta foi feita em reunião de 3 horas de representantes da cúpula do partido com o coach nesta terça-feira à noite em Brasília. Participaram o presidente da União, Antônio de Rueda, o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, além do próprio Kim. Marçal, no entanto, recusou a sondagem e fez uma contraproposta, invertendo os papéis. Convidou o deputado para ser seu vice. Os membros da União avaliam que a negativa não é definitiva e que a conversa terá novos capítulos até a época das convenções partidárias. O argumento utilizado para tentar convencer Marçal é que ele pertence a um partido nanico, que não é eleitoral gratuito nem direito a participar dos debates. Você vê que ele já vai participar dos debates, tá? O primeiro debate da Record já tem um Marçal, então... Mas assim, não é mais obrigado. É porque o Marçal, vão chamar o Marçal porque ele tem 10%, mas a Record não é obrigada a chamar o Marçal.
Não é, né? Mas assim, se ela quiser. Eis o ponto. Se a pessoa também quer. Se a emissora quiser ter audiência no debate, ela vai deixar de ter um cara que tem 10%? Difícil, né? Só se tiver muito implicante. O Bolsonaro, à época, também. Ele tinha 20, 30% quando concorreu a presidente pela primeira vez. E o partido dele não tinha direito à participação no debate. Mas, né? É até ridículo você falar em democracia, mas não vou botar esse candidato aqui que é relevante. Não é o cara do PCO, do PCB, que tem 0, tanto. Um cara de 10%, né? O que aconteceu mesmo foi isso aqui, ó. Sim, o Marçal... Outra coisa precisa ser entendida, né? O Marçal, a gente ontem reagiu a ele com o Guga Noblar, ele foi ali no Bolsonaro, ganhou a medalha de imbrochável, que é tipo uma medalha de retardado que o Bolsonaro fica dando pros outros, né? Você é um idiota como eu, né? E aí você vê como é que é a submissão, né? Aí ele faz assim, né? Carinha de bobo, de bocó dele. Pega o código aí, né? Eu sou um imbrochável, né? E para o Bolsonaro esse tipo de foto é importante, porque coloca ele, Bolsonaro, numa posição de senhor, né? E o outro numa posição de vassalo, né? Mas eu entendo que isso é uma posição temporária, porque não sei se o Bolsonaro conseguirá manter, vamos dizer, um ânimo no público com essas ações derrotistas e a falta de caminho e perspectiva dele, Bolsonaro, enquanto que o Marçal em si é um sujeito muito mais instigante, né? Você acaba se divertindo mais com o Marçal nas redes, ele tá sempre com uma aventura, com uma brincadeira nova. O Marçal tem uma posição, tá? Dado que ele não tem um passivo político, porque ele é novato na política, de não ter que ficar precisando se defender. O Bolsonaro é um sujeito que tem que ficar na defensiva hoje. Então o Marçal pode só atacar, então ele vai participar das coisas, então ele tá, sabe, bicho solto, vai lá, e ele sabe falar bem, é um sujeito articulado, malandro. O Marçal, como ele não tem convicções, o que ele faz? Funciona bem pra ele. Ele adota a fala, ele improvisa a posição dele no instante, então ó, pegou o código, ó, eu penso isso, mas se eu pensar aquilo, se eu babá, ele joga com uma coisa nova, mete o enrolation e vai pra próxima, né? Basicamente isso, tá? Eu creio que a gente, enfim, tá vendo aí a sessão de mais uma figura. Eu não acho que o brasileiro vai aprender, mas calma, porque também não sou totalmente desesperançoso com isso. Há claramente um corte. Eu tava conversando, eu não vou citar o nome, obviamente, tá? Mas é um espectador evangélico muito inteligente no nosso programa, tá? E ele passou um relatório de como é a visão do Pablo Marçal dentro do mundo evangélico. E católico, inclusive. Quer que eu passe pra você? Diga. Ele fala assim, ó, eu faria um recorte. Minha percepção contendo evangélicos e católicos do Pablo Marçal. A aprovação do Marçal entre jovens de 16 a 30 anos. Baixíssima, explico. Houve um ressurgimento gigantesco no meio dos jovens de estudos profundos da Bíblia e das doutrinas essenciais da fé. Por exemplo, Agostinho, Calvino, Reforma, Patriarcas. Nossa. Isso é verdade, tá tendo um boom entre jovens de diversas denominações evangélicas. Isso não só aqui, tá? Na gringa também. E católicos também, tá? Tá tendo um boom católico hoje. Aí ele e obviamente que o Marçal não cola com essa molecada. Então a molecada mais ativa de igreja que tá tendo isso, a não ser que seja pilantra, ela vai ser refratária a isso. E as pesquisas refletem isso. Aliás, a pesquisa pega assim, um público do Marçal mais velho. Tem uma coisa que o Marçal é muito meme pros mais jovens. Pro mais jovem, o Marçal soa como meme. Entre 30 e 40 anos, aprovação média para alta. Muitos dentro do mesmo ressurgimento que citei, mas eu conheço pessoalmente gente que largou um emprego de 4, 5 mil reais por mês para seguir os passos do Pablo Marçal no digital. CLT é uma fase, a empresa tem que ser sua, já ouvi por diversas vezes. Ou seja, o discurso do empreendedorismo, do coach, caindo nessa galera de meia idade, 30, 40 anos. Que tá tentando, que não conseguiu ascender na carreira. Exato. Porque é o seguinte, o discurso do pega o código, o discurso da facilitação, é um discurso que funciona para quem começa a perceber que aquilo que foi prometido como sucesso na vida não chegou, não veio fácil. Né? O Paulo Cruz já falou várias vezes disso, que a pessoa sai da escola achando assim que em algum momento vai pintar um carro na vida dela, algum momento vai pintar uma casa na vida dela, algum momento vão pintar as viagens e que a vida material e a prosperidade vão chegar. De repente a pessoa se percebe com 30 anos ganhando muito pouco, sem ter adquirido nada na vida, falando, ok. E aí, o que é que eu faço? E agora? A pessoa precisa, minha vida, o tempo tá passando, eu preciso de um atalho. Eu preciso recuperar o tempo perdido. Aparece alguém e fala, eu sei como você vai recuperar. Eu tenho um atalho pra você. É que você não destravou na vida a chave da prosperidade e tal. Aí as pessoas vão vir com vários
truísmos do tipo, se você acordar cedo e trabalhar, você, né, vai ficar... Sim, se você acordar cedo e trabalhar mais, a tendência é que você produza mais, tá? Não, se você perder, se você ficar... Suas inibições, se você acreditar em si mesmo... E aí ele dá uma série de lições. E ele vira um coach de vida, né? Não só o Marçal, mas todos esses outros coaches. E aí a pessoa passa a achar que ela teve acesso a um conhecimento que vai permitir que ela acesse as melhores posições. O problema, via de regra, ela não vai acessar. As pessoas podem ter melhoras marginais, né? Mas para ascender a posições de comando em empresas, ou para se tornarem, vamos dizer assim, técnicos, ou mesmo funcionários públicos, né, que ganham bem e tal, tem um gap ali, em geral um gap educacional que a pessoa não supriu durante a infância, a adolescência e o começo da vida adulta dela. Tem um gap. Esse gap, se não for suprido de alguma maneira, não será acordar muito cedo ou sair fazendo vendas online, porque todo mundo termina nessa história fazendo o quê, Bahia? Venda online. Repara isso. Todo mundo quer ser um vendedor online e acha que vai atingir sua independência sendo um vendedor online. Tudo tem limites. Nem todo mundo será vendedor online. Nem todo mundo vai atingir sua grande fortuna sendo um vendedor online. E aliás, vamos colocar aqui, né? A indústria da venda online vai ser altamente afetada por essa taxação que tá vindo aí, tá? Essa prosperidade dos vendedores de Instagram, dos anúncios, aquele boom no Mercado Livre, isso vai ser, né? Vai ser atingido. Que ninguém se iluda, tá? Aí ele prossegue. De 40 a 60 anos, talvez a aprovação mais alta. Vários já entenderam o picareta que ele é, porém há muitos bolsonaristas que passaram a apoiá-lo. E outros que só estão cansados mesmo. Vão votar em qualquer um que não seja de esquerda. Cansaram da política. A massa que ama a Bíblia e estuda já entendeu quem ele é. Então, tem um ponto que a gente percebe essa relação Pablo Marçal com essa galera no ponto de vista do mundo evangélico, mas a gente viu isso no bolsonarismo, que é quanto mais jovem, mais descrente, com uma salvação fácil dessas pessoas. E quanto mais velho, mais iludido. Aí você percebe uma coisa, Bahia, que é muito louca. E eu quero que vocês nos comentários, né, falem sobre isso agora, tá? Não deveria ser o contrário? O mais velho, mais experiente, mais desiludido? O mais velho, mais experiente, mais safo? Portanto, mais blindado contra a malandragem, o discurso fácil? No Brasil, não. Mas é o contrário. Sim. Porque o jovem ainda não passou pela decepção e pela frustração que o mais velho. Não, pera, mas se o jovem não passou pela decepção e frustração, em tese, ele é mais suscetível a um golpe, por exemplo. Tá, mas o discurso... Mais empolgado. O discurso do Marçal é para pessoas que, de alguma forma, já se frustraram profissionalmente e não conseguiram atingir o auge de suas carreiras. Sim, pessoas estagnada. Eu ia fazer uma soma de coisas. O jovem, ele é mais safo do ponto de vista digital. Sim. Ele, portanto, entende as coisas de uma maneira mais cínica. Sim. O jovem atual é mais cínico. Até por uma questão de linguagem. Esse cara, ele Sim. consome memes, ele vive um universo que essa galera de 30, 40, 50 anos talvez não nem saiba que existe. Exato. O mais velho, especialmente quando você vai pra 50, 60 anos de idade, a galera é bem tosca no trato do digital. É uma galera, aí eu vou colocar uma opinião minha, que foi criada muito na televisão, e o que você via na televisão você tratava como verdade. Uhum. Pô, tá no Jornal Nacional, é verdade. Então, se alguém aparece num palco ou num vídeo bem produzido com um argumento de autoridade falando algo, essa pessoa vai falar, pô, esse cara deve ser um sujeito sério. Sim. E como essas pessoas aí, eu vou concordar muito com você. Elas estão frustradas, dado que elas não tiveram uma melhora econômica substancial na vida delas. Elas estão vingativas, ressentidas e loucas por um atalho. E aí você cria um mercado. Esse ressentimento, esse desespero por uma melhoria e tal, cria um mercado, e esse mercado é suprido pelo coach. O coach chega lá e fala, eu vou resolver isso pra você. E que, por coincidência, é um recorte muito parecido com o recorte do eleitor bolsonarizado. Exato. Então, pô, a gente tem aqui, né, uma sobreposição, e ainda tá os dois aí, põe os dois na tela. Você tem uma sobreposição de Bolsonaro e Marçal, tá? Muito louca. Porque como é que funciona essa sobreposição? Um tá falando de uma resolução fácil, sim, em termos políticos, e outro tá falando de uma resolução fácil de problemas econômicos, de prosperidade. E ambos, o Bolsonaro é como se fosse ele uma figura, um guerreiro, vingador, que vai bater nos seus inimigos, né? Todo mundo achava que o Bolsonaro, os bolsonaristas, esse aí vai botar pra ferrar nos vagabundos, né? E o outro é quase como se fosse um guru da vida, né? Um cara que explica como você tem sua relação com sua esposa, como você vai prosperar. Ele tem poderes quase místicos,
tá? Então é como se fosse um xamã e o outro um cacique, né? O Bolsonaro é uma liderança militar e o outro é uma liderança quase mística, né? Então a gente tem aí uma dupla soberania ali, tá? Jorge do Mesil explica aí essa dupla. O fato é, esse cara de 40 anos vê essa foto, ele pensa o quê? Cara, eu tenho 40 anos. Mas você entendeu. Esse cara que tá dentro do The Recorte que a gente acabou de fazer, ele olha essa foto, ele pensa o quê? Esse cara de 40 anos, é que ele tem sentimentos mistos já, né? Mas muitos deles já estão impacientes, tá? E ele fez, eu vou dar um exemplo. Esse cara tá, Bolsonaro, mata esses bandidos aí pra mim. Ô, Marçal, cara, quer saber? Eu tô no meu emprego há anos, não ganhei bosta nenhuma, tá? Tô até agora tirando 3, 4 contos por mês. Já deu, eu quero dar certo na vida. Eu vou abrir uma empresa digital, fiz um curso do Pablo Marçal agora, minha esposa também. Meu casamento que não tava indo bem, eu recuperei aí minha vida com ela. Pablão, tamo junto, vambora, vamos pra cima, vamos vencer. Esse cara, ele vai ver com sentimentos mistos isso. A pessoa de 60 anos, por exemplo, essa já tá impaciente. Bota lá os caras lá. E o mais novo acha que é um meme e o outro já meio cringe, né? Tanto que o Bolsonaro não foi bem entre os mais jovens. Sim. Né? Fato é, o Marçal, ele é o cara que mais ameaça o Bolsonaro em termos de público? Caso ele seja eleito. Sim. O Marçal, eu tava conversando com a galera do MBL aqui, aí eu quero também saber a opinião de vocês aqui no chat. Por que acontece? O Marçal é um sujeito que, ora, se ele pega um público que é muito evangélico, tá desiludido, e mais velho, ele tá falando do eleitor do Bolsonaro. Ele está falando com o eleitor do Bolsonaro, com outros argumentos, mas ele tá falando com o mesmo eleitor. Dado que o poder político do Bolsonaro não vem em ser um cacique de um partido, não vem pela estrutura, pela máquina política que ele dispõe, ele não é um governador, ou ele tem o filho dele. Não. Esse poder, inclusive, foi terceirizado ao PL e a outras figuras. O poder do Bolsonaro reside no prestígio do Bolsonaro. Então, qual é o capital político dele? Prestígio. Prestígio perante um eleitor. Ok? Surge o Pablo Marçal, que tem o que de capital? Prestígio dele. Então, o prestígio do Pablo Marçal, dado que ele se sobrepõe eleitoralmente ao mesmo público, é um prestígio que em algum momento pode ser concorrente. Então, o Marçal é um concorrente ao coração de grande liderança desse eleitor do Bolsonaro, sim. E aí ele é uma ameaça muito pior do que um Tarcísio. Por que é uma ameaça pior que o Tarcísio? Porque o Tarcísio pode concorrer com o Bolsonaro a uma vaga política, a um cargo. Mas o capital político de um não tem nada a ver com o capital político do outro. Na verdade, o capital político do Tarcísio é dependente do capital político do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem o prestígio. É como se o Tarcísio fosse um técnico do Bolsonaro. O Marçal não. Ele é como se fosse uma outra torre de prestígio aqui, concorrendo com a torre do Bolsonaro. Primeiro, ele não concorre, né? Em tese, eles estão ali no mesmo lugar. Mas e se decidir ser concorrente? Você falar, sou candidato a presidente. O bolsonarista pode começar a se empolgar. Porque o Marçal, ele traz histórias empolgantes, ele briga com fulano, ele vai se arriscar mais, coisa que o Bolsonaro não vai fazer. O Bolsonaro não vai buscar o risco. Não, o Bolsonaro hoje é um cara acossado, investigado, que já tem muitos compromissos, que ele fez ele fez o filho na barriga do outro, ou seja, ele entregou o capital político dele para um partido que ele não controla, que é o PL. Então, não me espanta o nosso querido amigo Kim Paim, que tá aqui, tá? Ele tá falando, o Marçal tá com o MBL, o Marçal é uma armação. Já ele fala que o Marçal é de esquerda. É ou não é? É ou não é? Você vai falar. E eu entendo, porque o que ele não faz nada, ele faz mentira. O Kim Paim fica fazendo mentira e ele fica tentando queimar a galera. Mas no fundo, porque a gente tá falando aqui do Kim Paim como propaganda. O Kim Paim por trás da propaganda, o Kim Paim sem aquele fundo de mentira, sem aquele colete púrpura dele, ele é um sujeito que vai olhar o que eu tô falando e vai falar, ele tá certo. Lógico que vai. Porque o que eu tô falando também não é nada de uau, especial. É uma constatação bem óbvia. E ele sabe que é uma ameaça, ele sabe que pro filho do Jair Bolsonaro, pro Carluxo, é problemático isso aí. É uma ameaça. E ele, se ele foi ativado
pra fazer esse tipo de ataque ao Marçal. Pablo Marçal, é porque decidiram, né, uma parte do bolsonarismo fazer esse ataque. Só que não é todo mundo que tá comprando. Vale a pena pro Nicolas comprar? Ontem a gente viu que a live que tava mostrando a briga do Nicolas com o Janones era feita no perfil do Marçal. E aí era um funcionário do Marçal que foi até, acho, não sei se foi a liderança do PL ou foi o gabinete do Nicolas, filmar ele. Sacou? Então, e eles tinham um conhecimento mútuo. Então, né, o Nicolas topa conversar ali. Se impedissem pros bolsonaristas, pô, gruda no Marçal, ele vai ser candidato, eles iriam. E assim, vamos supor que o Bolsonaro se enfraquece até 26. Não acho que vai acontecer, vamos supor que isso aconteça. Você começaria a ver no processo uma migração natural de bolsonaristas começando a compartilhar Marçal, trabalhar natural como a luz do dia. Como a luz do dia. E outra coisa, os candidatos a vereador, tá, do PL, vamos supor, seguinte coisa, Marçal é candidato a prefeito, tá? Teríamos como candidatos o Nunes, o Boulos, o Marçal, a Tabata, não vai ter da Atena, né? O Kim, como eu disse, o partido que não vai lançar o Kim. E a Marina. Quem? A Marina. Não, os candidatos. A do novo, sim. tá. Mas não vai contar ali. Então, como é que os candidatos, como é que o Lucas Pavanato e Zoe se comportariam num cenário que tem Pablo Marçal? Porque o hype do eleitor em algum momento ia sair do Nunes e pra ele. Eles iam ficar, não, é Nunes, porque o Valdemar E o pediu. PL fechado com o Ricardo. E o PL fechado com o Ricardo. Como é que ficaria isso? E ficaria uma merda. No meio da campanha, talvez, né, o PL tentar se liberar. Só que tem um negócio de infidelidade também. Não é assim que o cara no meio da campanha pode sair apoiando outro candidato, tá? Pode dar caca isso aí. Então, pô, esse surgimento do Pablo é um problemão pra eles. É um problema pra todo mundo, né? Pra nós não é um problema, não. Não, também acho. Porque é o seguinte, a gente tem que, como eu falei na própria criação da missão, né? Vamos adotar o caminho mais difícil. Não vai ter assinatura digital. Vamos trabalhar com assinatura de papel e tal, beleza, tal. As eleições também. Quando também você fala, não vou apoiar ninguém, você vai falar, vou trabalhar com o pior cenário possível e a única coisa que nos resta é trabalhar sério. Mas não é um problema pra gente porque o Kim não vai ser candidato. Não, sim. Se não é que se o Kim fosse o candidato, também não seria um problema pra Eu também gente. acho. A gente ia disputar e ia fazer o melhor possível pra mostrar. E os nossos candidatos teriam um candidato. Sim, mas se não tiver um candidato, também jogo que segue. A gente tem que se bastar independente. Porque assim, essas outras pessoas que vivem de ficar pendurado no saco de alguém, né? O cálculo deles é o tempo todo assim, o que outras pessoas que eu não posso controlar farão e como eu vou me adaptar a isso. Ó que merda. Ó que merda. Tipo, o que o Nunes vai fazer, hein? O que o Marçal vai fazer? E agora que tem o Marçal? Que decisão eu tomo? Eles vão esperar, por exemplo, o primeiro botar a cabecinha e falar, sou Marçal. Já aparece um bolsonarista, eu sou Marçal. Se você fosse um candidato a vereador pelo PL, você estaria torcendo para ter ou para não ter o Marçal? Eu torceria hoje para não ter o Marçal. Tá? Para manter o Nunes lá, porque o jogo já tá montado, o Bolsonaro apoia o Nunes, eles têm os cargos, né? Tem estrutura ali envolvida e tal. E aí, em condições naturais de temperatura e pressão, dado que eles estão se preparando para essa eleição nesses termos há mais de um ano, tá? Você segue o planejamento. O Marçal é algo novo. Porque quem são os candidatos a vereador do Marçal? Quem o Marçal associaria a ele? Aí eles iam correr, eles iam pular? O partido ia permitir? Você gera uma instabilidade que eles não querem lidar agora. E outra, sabe o que eles podem ter? Outros bolsonaristas menores. Eu vou dar um exemplo. Indo pelo PRTB. É que não dá pra mudar de partido agora. Ah, sim, mas verdade. o que você pode ter, por exemplo, o Adrilles. O Adrilles tá no União Brasil. O Adrilles não é tratado como um bolsonarista de primeira ordem. Não. Então o Adrilles pode falar, vou grudar no Marçal. Eu sou Bolsonaro, tá? Mas eu vou de Marçal. E aí ele pode, por conta de uma decisão rápida, que esses outros não tem como tomar, surfar melhor. Um Paulo Cogos, que é outro oportunista. Vários podem tomar essa decisão. Eu vou de Marçal, tá. E aí você obriga o outro, vixe, por exemplo, você é a Zoe. Meu Deus, o Adrilles está bombando, fez vídeo agora com o Marçal, tal. O candidato do Marçal tá empolgando. E agora o que eu faço? Olha o impasse.